Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos aqui abrir a palavra de Deus aqui para nós ler e meditar um pouco, né? Ver o que Deus tem para nós nesta noite. Aqui já se encontra, né, minha garrafa com água e a botija aqui com azeite. Para assim nós pedir a Deus, para Deus consagrar, né? Prepare aí também sua água, seu pedido de oração, a chave do comércio, né, da tua casa, do teu carro, para nós apresentar ao Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Efésios, no seu capítulo 5, que fala a exortação ao amor e à pureza, né? Vamos ler. E daqui a pouco entraremos já em oração. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação é toda a impureza, né? Ou avareza, nem ainda se nomia entre vós, como cove a santos, e nem tropezará, nem tolice, e nem zombará, que não convém, mas ante ações de graça. Né? Imitadores de Deus, é o que diz a palavra. Somente aquele que são regenerados e possui o Espírito Santo consegue, como o seu proceder imita a Deus. E assim como uma criança, né, absorve o exemplo do seu pai e produz, né, aquele que são filho do Altíssimo imita em suas ações, reações, palavras, disposição, né? O texto desta ou destaca o justo como filho amado, pois desfruta da segurança de Deus, por ser membro, né, da família divina, da mesma forma que o Senhor Jesus reflete, né, a perfeita imagem do Pai por meio da santidade, da justiça, da bondade e de outros atributos que nasce de Deus, reflete a sua imagem por seguir os seus princípios. Observe que aqui Deus está falando que nós tem que ser imitadores de Jesus. O que é imitadores de Jesus? Né?
O que Jesus faria aqui se ainda estivesse sobre a terra, né? Precisa responder essa pergunta, mas reflete, pode refletir agora aí. O que Jesus faria aqui agora se ele estivesse ainda na terra, né? O sacrifício que deseja imitar a Deus deve começar pelo sacrifício. O Senhor não escolheu nenhuma de suas crianças como uma estrela ou anjo para oferecer em sacrifício em favor da humanidade. Antes ele escolheu que possui ou possuía da mais valio o seu próprio filho. Muito desejam imitar o Senhor, mas quando descobre que precisa abrir, né, a mão da própria vida em pôr da sua, né, santidade ou da sua vontade, logo desiste, né? Fracassa ou fracassamos espiritualmente, né? Então eu fiz uma pergunta nesse instante ali na palavra, o que o Senhor Jesus faria? Eu fiz duas perguntas. Nós temos seja imitadores de Jesus. Depois eu fiz uma pergunta, o que o Senhor Jesus faria se ele ainda estivesse aqui na terra? E a própria palavra respondeu, né? Quem foi, quem morreu por nós na cruz? Quem padeceu por nós na cruz? Será que você faria o mesmo, né? Será que você faria o mesmo, morrer na cruz, sofrer, padecer, né, por Jesus? Porque ele fez por nós. A Bíblia diz que ele sofreu, né, por amor a nós mesmos. Nós somos pecador ainda, né? Sendo pecador, ele continua sendo um pecador. E ele sofreu por nós. Se fizesse diferente, você sofreria por Jesus? Você morreria por amor à obra de Deus? Você seria preso ou sofrer um atentado por, por amor a Deus? É isso que eu penso, né? É isso que eu fico meditando comigo mesmo. Se você abrir a palavra de Deus, se você abrir aqui em Gênesis e até Apocalipse, você vai perceber o que Deus passou para que você esteja aqui hoje, né? O que Deus sofreu, né? Você vai ler a Bíblia e você vai descobrindo, né, qual é a missão de Jesus para nós aqui na terra. E a Bíblia tem várias palavras que deixa a parte, né, dessas perguntas. Que às vezes as pessoas fazem pergunta e a resposta está na mesma palavra. Aqui no capítulo 5 fala a exortação ao amor e à pureza, né? Aí fala, no capítulo 5 fala, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Eu vou fazer uma comparação aqui para quem é pai e quem é mãe, né? Qual mãe que não chama a atenção do seu filho e não quer que ele seja imitador dele, do pai e da mãe? Uma comparação, eu crio um filho, né? Eu convivo ali na obra, no meu trabalho e cresço ali
né, lutando pelo meu objetivo. E acontece que eu conheço alguma pessoa e aí me caso e tenho um filho. Será que eu vou querer que meu filho siga outro caminho, a não ser o mesmo caminho que eu segui? Né? Então, a mesma coisa é o próprio Deus. É por isso que ele diz: seja imitadores, né? Como filho amado. Porque qual é a missão de Jesus aqui na terra? Era criticar? Era julgar? Era o quê? Então, nós não podemos estar julgando as pessoas, como você vê aí, né? Hoje é uma briga entre as igrejas, é uma briga entre os evangélicos, mas não podemos perder esse tempo de estar falando que fulano está certo, fulano está errado. O que Deus quer é que nós sejamos imitadores dele. Leve a palavra, perdoe o seu irmão, mesmo que o pecado seja grave, mas o Senhor Jesus ele perdoou, ele amou, ele curou, ele purificou, ele ressuscitou, né? Já fazia 4 dias Lázaro praticamente sepultado. E ao chamar ao sepulcro, ele chegou ao sepulcro e chamou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro obedeceu. E é isso que Deus quer que nós faça. É levar a palavra, é perdoar, é amar, é não julgar ninguém, irmão. Porque quando acontece algo de errado na vida do ser humano, ninguém julga, aí vai para a delegacia, aí vai para a justiça, arruma um advogado para julgar aquele caso, né? Só o advogado ali pode ser sentar na mesa para julgar o réu. Então, eu aprendo isso. Não devemos apontar ninguém, porque amanhã, hoje foi ele, amanhã pode ser um de nós. Não está escapo disso. Então, só quem pode julgar é o Senhor Jesus. Então a Bíblia diz aqui: seja imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo amou. É difícil você ver uma pessoa andar em amor, né? É difícil você ver uma pessoa pregar e viver a pregação que pregou, né? Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Para isso acontecer, nós temos que não olhar nem para um lado e nem a outro, mas para o céu. É onde vem o nosso socorro, é que nós devemos olhar. Porque, irmão, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo pecaminoso, a Bíblia diz que se disser que não temos pecado, somos mentirosos ou mentirosos. Então, em hipótese algum, vamos dizer que nós somos santos. Porque santo só existe um. E não há outro, nem igual, nem imitador, né? Então, vamos aprender a perdoar, a levar a palavra de Deus, a fazer. Cada um carregue tua cruz, cada um faça a sua parte. Esqueça de fulano, cicrano, beltano, deixa ele seguir o caminho dele. Siga o seu. Porque eu tenho certeza que você quer ganhar a coroa da vida. Você quer ter a vida eterna. Você não quer estar dentro da igreja porque acha bonito. Você não está dentro da igreja porque acha normal. A não ser se for por isso, mas 50% dos cristãos, ou 10%, pode até ter menos, está atrás da sua salvação, né? Então, se você quer ser salvo, você tem que se salvar você mesmo, né? Em hipótese alguma, ninguém vai lhe salvar, a não ser você mesmo. Primeiramente, você tem que aceitar a salvação. Você aceitando, aí o Senhor Jesus, de lá do céu, está te contemplando. Ah, mas é só aceitar? Não. Faça a vontade de Deus. Siga os exemplos de Deus. Não somos imitadores? A gente faz uma comparação como
como você tem um pai e você quer ser que nem seu pai ou que nem a sua mãe, né? A mesma coisa é que a Bíblia diz: seja imitadores de Deus. Na verdade, nós é a semelhança de Deus, né? A semelhança de Deus. Se você for em Gênesis, você vê que Deus fala que ele criou um homem e da costela do homem ele fez a mulher. Ele fez tudo certo para que nada dê errado, mas hoje o ser humano ele já faz ao contrário. E muitas pessoas estão seguindo o exemplo não de Deus, mas do homem, né? O homem foi feito por Deus. Deus criou um homem. E hoje as pessoas, em vez de seguir a Deus, não. Ele vai seguir o homem que Deus criou. Era para ser diferente. Se você é o responsável, se você é o patrão, o funcionário obedece a você, não é assim? Como é que o funcionário vai obedecer ao funcionário? Ele tem que obedecer ao patrão. Então, se Deus criou um homem, nós devemos obedecer quem? Ao homem ou a Deus? É a Deus. Obedecer como? Praticar, né? Os mandamentos, a palavra, as obras, né? Não é fácil para ninguém. Mas se você pedir força ao Pai, se você pedir ajuda para Deus, eu tenho certeza que você consegue, né? É necessário que nós medite muito na palavra de Deus, irmão. Porque, como diz, ser imitadores de Deus é semelhante àqueles que são generados, possui o Espírito Santo, né? Consegue, como o seu proceder, imitar a Deus, assim como uma criança. Porque Deus coloca sempre uma criança, né? Quem é o maior no reino do céu? Não foi essa a pergunta que fizeram para Jesus? Quem é o maior no reino do céu? Né? Muitos ali achando que Deus escolhia apontar, mas Deus pega uma criança e coloca no meio dele. Aquele que não sei que não é uma criança, né? Por que uma criança? Né? Faça uma comparação de um adulto, de um ser humano, para uma criança. É diferente, né? A diferença é grande. Então, nós temos que ser imitadores de Jesus, amar, perdoar, né? E não julgar. Que só Ele podemos acreditar que naquele grande dia Ele vai julgar. Então não cabe eu a você julgar ninguém. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todos estão direito a cair, todos estão direito a pecar. Mas se você erguer a mão para o céu e pedir misericórdia a Deus, Ele te levanta. Só depende de você mesmo, né? Para receber o perdão de Deus e ser julgado por Ele. Eu gostaria de continuar na palavra de Deus aqui, mas vamos aqui entrar já na oração para assim agradecer a Deus, né, por mais uma noite, uma madrugada que Ele nos deu na presença dEle. Devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, irmão, porque só assim poderemos aprender e seguir os mandamentos. Aqui na minha mesa já se encontra a garrafa com água, né? E o azeite aqui já preparado, para assim nós orar a Deus, para que Deus venha consagrar. Tenho certeza que devemos acreditar e ter fé, né? E confiar, porque se você confiar e acreditar, eu tenho certeza que seus problemas vão
ter fim. Tenho certeza nisso. A confiança, ela tem que vir do alto. Porque a Bíblia diz no Salmo 46, ela fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas ruja, se rompe ou se perturbe, né? Ainda que os montes se abalem, pela sua braveza cela. Aí no versículo 4 fala: ao rio cujo corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Mas a Bíblia também diz no versículo 5 que Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Então, irmão, só essas palavras não precisa meditar mais ela. A palavra já está pronta para ser praticada por todos. Por que a Bíblia diz que Deus é nosso refúgio e é fortaleza? E diz também no versículo 5, que Deus está no meio dela e não será abalado. Então, para que você vai temer e vai se abalar? Por quê? Se Deus está ali junto com você, né? Vamos agradecer a Deus, né? Mais uma noite, mais uma oração. Coloque aí os seus pedidos e vamos falar com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita e me faz em verdade, pastor. Guia-me e mansomente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Palavra forte, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Versículo 4, forte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quantos nesse momento não estão na sombra da morte? Há uma guerra entre o céu e o inferno. Há uma guerra entre a luz e as trevas. Há uma guerra entre o bem e o mal. E você que se encontra nesse exato momento, né, no vale da sombra da morte, talvez não tenha mais tempo para você falar nada ou pedir perdão, né? Imagine como está a mente dessa pessoa, o coração, o espírito. Por isso que eu estou dizendo dessa maneira que devemos fazer o bem agora. Amanhã não nos permite e nem pertence. Porque o Salmo 23, no seu capítulo 23, versículo 24, versículo 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte. Uma palavra dura e forte, interessante. Você não deve temer. Você não deve temer, né?
Mas eu também posso responder: o melhor momento para nós, irmão, é agora. O piores momento é quando está no vale da sombra da morte. Por que eu falo isso? Que eu já passei e sei como funciona. Você não consegue mais lembrar, né? Você só lembra das coisas que você fez de errado e quer voltar atrás e não consegue. Então, o melhor é pedir perdão agora. Porque quando está no leito, o que trabalha ali agora só a mente. Somente trabalha ali. Entra em guerra entre a passagem da vida e a passagem da morte. Foi assim que eu passei. Eu entrei em guerra entre a passagem da vida e a da morte. Aí você pergunta, como assim a passagem da vida e a da morte? Do lado de lá, você não sabe para onde vai, né? Você não sabe para onde vai. Então você quer retornar para consertar os seus erros. No meu caso, né? Consertar os meus erros, né? E o tempo não pertence mais a nós, só a Deus. Mas pela misericórdia, Deus me deu esse tempo para eu retornar. Então hoje estou fazendo diferente. Eu estou levando a palavra de Deus, né? Como Ele nos ensinou. Então, o seu momento de perdoar, o seu momento de falar com Deus é agora. Ore comigo, pedindo perdão dos seus pecados, das suas falhas, das suas mentiras, né? Peça perdão a Deus, porque amanhã nos pertence mais. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu para nós estar aqui, falando contigo, clamando, pedindo perdão, se humilhando, praticamente entregue nas tuas mãos. Olha quantas pessoas agora estão orando comigo e estão sendo sincero e outros não. Uns pedem perdão e outros pedem bênção. Mas só o Senhor pode julgar a causa de todos. Só o Senhor pode responder às orações, os clamor de todos que oram conosco. Aquele que é sincero e aquele que não é sincero. Eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos de oração. Aquelas pessoas que se encontram no leito. Que o Senhor venha perdoar. Que o Senhor venha tirar desse leito. Estendendo as tuas santas mãos. Livrando da morte. Pai querido, Pai amado, obrigado mais uma vez pelo que o Senhor nos dá, pelo que o Senhor nos faz. Mas eu entrego nas tuas mãos a vida de todos. Aquele que está saindo agora para o seu trabalho, aquele que está chegando e aquele que está descansando neste momento. E que o Senhor venha dar uma ótima noite, um bom sono reparador. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos que crê, digam amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.